formação docente, primeiro ano do ADM. Então nós vamos retomar as atividades agora em EAD, enquanto durar essa pandemia e tomara que isso passe logo, né? Espero que todos vocês estejam bem. Mas nós precisamos dar continuidade ao nosso ano letivo, né? E vocês já sabem que então nós vamos fazer agora uma parte em EAD. Nós vamos retomar o conteúdo por esse assunto, função do primeiro grau, que também a gente pode chamar de função afim, tá? Vocês se lembram que nós paramos o conteúdo em operações de conjuntos e nós estávamos fazendo resolução de problemas utilizando essas operações com conjunto, a união, a intersecção, a diferença e trabalhando a resolução de problemas pelo diagrama de Venn, né? Então vocês estavam inclusive fazendo um trabalhinho em sala de aula sobre isso. Então tá, agora então nós vamos retomar com a função do primeiro grau. Nós temos vários tipos de função. A função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem como característica de representação geométrica, né, na forma gráfica, uma reta. Então, toda função do primeiro grau, se nós fizermos um gráfico que representa essa função, ela dá origem a uma reta. A função do segundo grau, se nós fizermos o gráfico da função do segundo grau, é uma parábola. No nono ano, provavelmente vocês já iniciaram esse assunto de função. Então, nós vamos retomar na primeira série do ensino médio agora e aprofundar um pouco. Nós temos também um outro tipo de função, que é a função exponencial. Inclusive, a função exponencial está sendo bastante falada agora, né? Quem acompanha os noticiários vê o gráfico de avanço de casos confirmados e até de óbitos relacionados à Covid-19. Então, é um gráfico de uma função exponencial. Cresce exponencialmente, né? Então, vocês vão ver esses tipos de função. Só que agora nós vamos iniciar nessa do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela vai sempre representar uma reta. E ela tem algumas características que nós vamos ver. Por hora nós vamos relembrar então o que é função e a noção intuitiva de função. Por exemplo, vamos imaginar o preço de um produto. Pode ser, por exemplo, um pãozinho, né? A gente sabe que compra ele por quilo, mas vamos hipoteticamente dizer que a gente compra ele por unidade. Vamos supor lá o seguinte, nós temos aqui a quantidade de pães e aqui nós temos o valor. Se eu comprar um pãozinho, vamos supor que eu pague 50 centavos. Se eu comprar 2, eu vou pagar R$1. Se eu comprar 3, eu vou pagar uns 50. Se eu comprar 4, eu vou pagar R$2 e assim sucessivamente. Certo? Isso quer dizer o quê? Eu posso fazer aqui 50 centavos mais 50 centavos, ou eu posso fazer 50 centavos vezes 2, ou seja, aqui eu tenho o valor de 1 apenas, tá? Então, se eu sei o valor de 1, eu posso multiplicar por esse valor para determinar outras quantidades. Ou seja, vamos supor então aqui que eu tenho uma quantidade X de pães, né? Ou seja, não importa quantos pães eu comprar, eu vou comprar sabendo que cada um custa 50 centavos, então eu sei que eu vou ter que pegar essa quantidade X e multiplicar por 50 centavos, ou seja, ficaria assim, 0,5x. Até vou tirar esse zero aqui, né? Porque isso aqui representa 50 centavos também, certo? Porque esse 5 é 5 décimos, quer dizer, 5 10, é como se a gente tivesse 5 moedinhas de 10 centavos, né? Então, nós temos aqui 0,5x. Isso representa, é uma função que vai representar essa compra de pães,
tá? Onde a quantidade de pães que eu vou comprar, isso está sob o meu controle. Eu vou decidir quantos pães eu vou comprar. Agora, o quanto eu vou pagar vai depender de quanto custa cada pãozinho. Então, essa variável x, ela é chamada de independente. Independente. Esse valor que eu obtenho, ele vai ser o nosso y, tá? Então, isso daqui vai ser o nosso y. Ele depende de quantos pães eu vou comprar, para eu saber, então, quanto eu vou pagar, certo? Então, a função do primeiro grau e a função, de modo geral, ela é uma relação de dependência, tá? E existem situações que não representam uma função. Lembra do diagrama de Venn que eu mostrei, né, quando eu fui mostrar as operações com conjunto? Vamos imaginar assim, que aqui eu tenha essa situação aqui do número de pães. Então vamos supor lá 1, 2, 3, 8, certo? E aqui eu tenha o quanto eu vou pagar. Aqui é o x, os meus pães, certo? E aqui os valores, quanto eu vou pagar. 50 centavos, R$1 e tal. Se eu comprar um, eu vou pagar um tanto. Se eu comprar 2, eu vou pagar outro tanto. E assim por diante. A cada valor de x, aqui, ou seja, essa quantidade de pãozinho que eu comprar, precisa ter um valor aqui, nesse conjunto dos valores, precisa ter um correspondente aqui que vai representar o quanto eu vou pagar. Então, se eu comprar 3, eu tenho que ter um valor, se eu comprar 8, eu tenho que ter um valor, certo? Então, isso representa uma função. Nenhum valor aqui pode ficar sem o correspondente aqui. Porque senão é como se eu comprasse uma quantidade de pãozinho e não tivesse o valor para pagar. Isso, na realidade, isso não acontece. Então, isso não é possível. Então, a todo valor de x, eu preciso ter um correspondente em y, que nesse caso é quanto eu vou pagar, certo? Aqui, vamos supor aqui que eu tenha muitos valores, tenha lá R$200, e aqui eu não tenho nenhuma quantidade que chegou a esse valor. Ok, esse 200 ele pode ficar sem receber uma flechinha, digamos assim, né? Porque eu não comprei uma quantidade de pães que ficasse aquele valor. Ok, aqui pode sobrar, mas aqui não, porque se eu comprei, eu tenho que pagar. Tem que ter um valor correspondente. Uma outra coisa que não pode acontecer, então vamos supor que aqui, ó, 50 centavos, R$1, R$1,50 e aqui R$4, tá? Vamos supor que eu comprei 8 pãezinhos. Só que a hora que eu fui pagar, tava lá numa fichinha, né, vamos supor, 2 valores. Ó, aí eu olhei, 8 pãezinhos. Mas eu vou pagar R$4 ou R$5? Isso tá errado. Eu tenho que ir lá tirar outra informação, porque eu tenho que ter um único valor para pagar. Se isso acontecer, isso não representa função. Porque não é uma relação de dependência dentro das possibilidades aqui na nossa situação. Então, não é uma função, certo? Se eu comprei uma certa quantidade, eu tenho que ter um valor específico para pagar. Eu não posso ter um produto com 2 preços. Inclusive, isso é uma situação que, na realidade, se a gente chegar no mercado e tiver lá o mesmo produto com 2 valores diferentes, existe inclusive uma legislação que nós podemos pagar pelo menor valor, né? Porque não é uma coisa que pode acontecer. Um produto tem que ter um único valor a pagar. Então, quando a gente mostra esse diagrama, a gente trabalha com flechinhas para mostrar essa correspondência. Então, a gente fala assim, um valor de x não pode ter a flechinha em 2 valores diferentes. Isso não pode acontecer. Porque, lembra bem que é esse caso. Se eu tenho um produto, eu tenho que ter um único valor a pagar. Agora, eu poderia estar numa outra situação. Vamos supor assim que, vamos mudar a situação, que seja agora uma conta de energia, tá? Eu tenho aqui o meu consumo
em quilowatts e tenho aqui o valor que eu vou pagar. Aí vamos supor que eu tive um certo consumo e então eu tenho um certo valor a pagar. O meu vizinho, coincidentemente, deu o mesmo valor aqui para ele pagar. Ok. E mesmo às vezes o nosso consumo sendo diferente, porque às vezes ele se enquadra em outra tarifa, às vezes numa tarifa social ou alguma outra situação que fez com que, mesmo com alguma diferença ali no nosso consumo, mas coincidentemente acabou dando o mesmo valor para pagar. Ok? Então eu posso ter duas contas com o mesmo valor. Porque aí então eu conversando com a minha vizinha, me perguntando, quanto deu a sua conta de luz esse mês? Falei, R$150. Ela falou, a minha também. Então ok, são duas contas com o mesmo valor. Isso pode acontecer. Agora, esse caso aqui não. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse a minha conta de luz. Não pode chegar na minha conta de luz 2 valores para eu pagar. Tem que ser um valor só, certo? Esse conjunto, que é o nosso X, a gente chama ele de domínio. Lembra dessa palavra domínio? Eu domino. Ou seja, isso aqui está sob o meu controle. Eu posso atribuir um valor, certo? Então aqui, eu vou lá e eu vou decidir quantos pães eu vou comprar. O meu consumo eu também posso controlar. Né? Eu posso gastar mais, posso economizar para gastar menos. Então isso está sob o meu controle também. Então isso a gente chama, esse conjunto, ele é o domínio. O conjunto dos valores possíveis para ser correspondente a essa compra, isso aqui pode estar cheio de números, cheios, porque eu posso comprar 100 pães, vai ter que ter um valor aqui, eu posso comprar tantos pães, vai ter outro valor aqui. Então esse é um conjunto com todos os valores possíveis para aquela situação, tá? Então ele é o meu contradomínio. Aí eu tenho um terceiro nome que é imagem, tá? Imagem, lembra assim, um espelho. Se eu tenho uma situação, eu vou olhar no espelho, eu tenho que enxergar ela lá, tá? Então aqui, por exemplo, se eu comprei um pão, eu tenho que ter essa imagem aqui. Um pão, qual é a imagem? Para pagar 50 centavos que eu vou ter que pagar. 2 é R$1. Então, esses valores aqui, olha, que foram utilizados nesse contradomínio, né? Porque eles são valores que são relacionados a essa quantidade de pães, são as imagens, tá? Então, observa o seguinte, eu vou apagar aqui, ó, para não ficar, pra gente já, para mostrar que é uma função aqui. Então, o 8 se relaciona com o 4, né? 8 pães, R$4. Agora, eu posso ter valores sobrando aqui, ó, porque não foi comprado 400 pães para dar R$200, digamos assim. Não foi. Então, isso pode sobrar aqui. Mas se alguém quiser comprar 400 pães, vai ter o correspondente dele ali no contradomínio, que é aquele valor a pagar, certo? Então, esses valores do X são valores atribuídos, é o domínio. Esse conjunto de valores aqui é o contradomínio. Esses valores específicos que se relacionam com o X é a imagem. Então, nós temos aqui domínio, contradomínio e imagem. Certo? Então, a função é uma relação de dependência em que tem uma situação que está sob o nosso domínio, só que eu pegando aquele valor ou pegando uma situação, ele vai ter uma consequência, certo? Então, essa consequência pode ser um valor a pagar, tá? De acordo com aquilo que eu comprei, com aquilo que eu escolhi, certo? A relação de dependência ela tem que ser possível. Então tem que estar dentro de situações que realmente se possa acontecer, tá? Então, nessa aula de hoje nós vamos ver mais essa noção intuitiva, tá?
A função do primeiro grau, ela pode ser representada em um gráfico, e o gráfico é sempre uma reta. Vamos observar essa situação. Vou fazer sem régua aqui, tá? Só para representar, fica mais rapidinho. Vamos supor que aqui seja... Vamos pegar esse exemplo dos pães, que está bem simples. Quantos pães eu vou comprar? E aqui o valor que eu vou pagar, certo? Então, se eu comprar um pãozinho apenas, eu vou pagar 50 centavos. Se eu comprar 2 pãezinhos, eu vou pagar R$1. E aqui, observa que nós temos pares de números, ó. Esse daqui lembra que é o nosso eixo X, né? Estou falando lembra porque vocês já tiveram essas noções no 9º ano. Aqui nós temos o eixo Y. E nós temos um parzinho de número, que é o parzinho XY. No nosso exemplo bem simples aqui, o X é a quantidade de pães e o Y é o quanto nós vamos pagar. Eu vou relacionar esses valores, olha. Esse um pãozinho, ele tem a ver com esses 50 centavos. Então aqui eu vou fazer um ponto, certo? Fiz um ponto, ó. Um pãozinho, eu faço a leitura ali, 50 centavos. 2 pãezinhos, eu faço a leitura ali, R$1. E assim por diante. Se eu comprar 3 pãezinhos ou 4, assim por diante, ó. Então aqui eu terei R$1,50, aqui eu terei R$2. Então vamos, olha, 3 pãezinhos, R$1,50. 4 pãezinhos, R$2. Observa que, olha, se eu ligar esses pontos, eu tenho uma reta, certo? Essa reta, ela tem uma lei de formação. Essa lei de formação, nesse caso específico que nós utilizamos, um exemplo bem simples, ele é o Y, que é o valor que eu tenho que pagar, ele obedece a uma certa condição, que é pegar a quantidade de pães e multiplicar por 0,5, ou seja, 50 centavos. A quantidade de pães, se eu multiplicar por 0,5 ou 50 centavos, eu vou ter o valor de Y. Esse Y, quando a gente fala de função, nós podemos chamar de f de x. Então, f de x é igual a y, certo? Então, toda vez que falar f de x, lembra que é y, tá? Então, ali, se eu quiser saber assim, olha, vamos pegar lá 4 pãezinhos, ficaria assim, ó, f de 4, ou seja, eu quero saber o valor da função quando o x valer 4. Nessa situação, traduzindo, fica assim, eu quero saber quanto eu vou pagar por 4 pãezinhos. Então, na linguagem matemática, a gente fala f de 4 é igual a 0,5 vezes 4. Então, o x é 4. Então, aqui no lugar do x eu substituo por 4. Fazendo essa conta aqui, então nós teremos que vamos pagar R$2, tá? Então, isso aqui é a lei de formação para essa situação. No próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar mais a respeito dessa lei de formação, tá? Então, quero que vocês assistam esse primeiro vídeo e se inscreva no canal das nossas aulas, ativem as notificações, porque sempre que eu colocar uma nova aula lá para vocês, vocês receberão essa notificação, certo? Beijo para vocês, se cuidem, tá? E que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Tô com saudade de vocês. Beijo para todos.